Ao vivo aqui no Entre Nós, agora sim, conexão diretamente com Brasília. Caian Messina está na linha com a gente. Boa tarde. Semana passada era doutor Messina, porque ele falou de uma elipse jurídica. Vamos ver o que ele traz hoje. Boa tarde. Pois é, hoje eu acho que a gente tem que conversar toda segunda-feira, viu, Adriana? Na semana passada eu estava aqui com minha gravata verde, porque o meu time tinha ganhado. Hoje de novo. Então, a gente pode marcar, principalmente em jogos da Libertadores, tá bom? No dia seguinte eu venho aqui, porque tem dado sorte, né? Hoje eu vou ficar mais esperta, porque na outra segunda, só depois que acabou sua participação, é que eu consegui ler a resposta dos ouvintes não palmeirenses ao seu comentário. Hoje eu vou ficar mais esperta e eu leio no final. Boa, fechado. Tem que dar direito aos dois lados de se posicionar, ou a todos os lados, no caso. Vamos lá. Fechado. Vamos para a pauta do dia. Começamos por Lavrov ou começamos por arcabouço fiscal? Você escolhe. Não, então vamos falar de arcabouço fiscal, né? Porque arcabouço fiscal, a gente tá na segunda-feira, e segunda-feira é assim, né? A gente começa falando, não, vou começar minha dieta na segunda-feira, né? Aquela promessa que a gente faz pra gente mesmo durante o fim de semana. Aí vem a segunda-feira, né? O cara olha ali na cama, tá friozinho, tá chovendo, ele fala, não, eu vou amanhã. Aí no dia seguinte ele fala, não, veja bem, eu preciso dar comida pro meu cachorro, e assim vai. Ele nunca acaba cumprindo a promessa. E esse é o clima justamente do arcabouço fiscal, né? O governo já tinha prometido por diversas vezes enviar nesta semana, tinha falado no envio na semana passada, na semana anterior, e agora esse envio do arcabouço fiscal ao Congresso Nacional, que estava previsto para hoje, ficou então para amanhã. Mas de amanhã não passa, segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad deve conversar hoje com o presidente Lula, né? Vai mostrar aí os detalhes dessa proposta que vai primeiro para a Câmara dos Deputados. Amanhã, Fernando Haddad conversa de novo com os presidentes do Congresso, Rodrigo Pacheco do Senado de um lado e Arthur Lira da Câmara de outro, porque a intenção do Palácio do Planalto é prestigiar o Congresso, né, nessa proposta que é realmente uma das prioridades do governo para este ano. E aí sim, a proposta começa a tramitar, lembrando que Arthur Lira, né, que é um dos líderes do chamado Centrão, que tem maioria folgada na Câmara dos Deputados, estamos falando aí de cerca de 300 dos 513 deputados, é a favor desse novo marco fiscal, portanto, grandes chances dessa proposta realmente ser aprovada sem muita dificuldade para os lados do governo, pessoal. Até porque, quando a ministra do Planejamento, Simone Tebet, fala que está de mãos atadas para decidir salário mínimo e para decidir todas as outras questões de investimento, porque o governo ainda está atrelado ao teto de gastos, que todo mundo sabe que já não se tornou viável nos últimos anos e não será cumprido. Então, se está de mãos atadas, esse passa lá amanhã e depois de amanhã, dieta que começa na segunda, que fica para terça, Messina, tem que entregar. Tem que entregar porque o debate no Congresso ainda vai consumir um tempo, ainda que tenha essa expectativa de aprovação. Mas ainda vai consumir um tempo esse debate e tem que tirar esse emaranhado da frente, tem que deixar as regras claras para que isso possa fazer a economia também seguir o mercado produtivo no Brasil, indústrias, área de serviço, enfim, todo mundo precisa saber qual vai ser a regra do jogo para a gente jogar esse jogo, né? Exatamente, sem dúvida. Não tem jeito de fazer uma lei de diretrizes orçamentárias, né, que é a base da previsão de gastos do governo para o ano que vem, né? A LDO ela acaba balizando o orçamento sim que é feito no fim do ano, sem saber exatamente com o que o governo pode contar, né? E a expectativa é de que esse novo marco fiscal, o governo precise reservar ali pelo menos 150 bilhões de reais para tentar zerar o déficit público a partir do ano que vem. Então, né, como é que faz a LDO sem saber exatamente quanto que o governo vai poder dispor, né? Então, tá tudo meio que parado, esperando, né, esse novo marco fiscal, que, como você bem frisou, Adriana, coloca ali, né, as regras de maneira clara. E essas regras de maneira clara, ou seja, previsibilidade para os investidores, segurança jurídica, isso tudo acaba ajudando a trazer mais investimentos para o Brasil, porque ninguém é louco de colocar dinheiro num lugar que não sabe quais são as regras, né? E com um novo marco fiscal aprovado no Congresso Nacional, todo mundo vai saber exatamente, né, para onde o Brasil está indo em termos de economia. E aí,
né, é aquela coisa. O investidor chega, coloca dinheiro aqui dentro, né, mais dinheiro aqui dentro, mais dólares aqui dentro, você faz com que a moeda norte-americana tenha ali uma cotação menor, isso ajuda a diminuir a inflação, isso ajuda o governo a pedir mais, né, ao Banco Central, mais ainda, se isso é possível, uma queda nos juros, ajuda o Banco Central a diminuir a Selic, ou seja, acaba sendo bom para todo mundo. Agora, Caian, vamos falar do Lavrov, então? O ministro de Relações Exteriores da Rússia está no Brasil, falou ainda há pouquinho, né, em companhia do ministro brasileiro, chanceler brasileiro Mauro Vieira, falou em russo, mas deu para entender. E o Mauro Vieira, o Mauro Vieira diz que reiterou ali a necessidade ou o pedido de cessar fogo. Mas o que todo mundo espera é saber o que vai sair do encontro de daqui a pouco, né, com o presidente Lula. Claro, sem dúvida. O meu russo tá meio enferrujado, né? Eu não gostei muito do sotaque do Lavrov, mas a gente conseguiu pescar ali uma coisa ou outra. Não, brincando. O fato é que o Lavrov, né, ele não é um cara qualquer. Ele é a cara da Rússia para questões externas nos últimos 20 anos, né? Então a gente está falando de um ministro que é muito próximo do Putin, né? Que é alguém, o Putin, né? Ele é um governante personalista, né? Ele confia em pouquíssimas pessoas. E o Lavrov é justamente essa pessoa. Então, não se trata de uma visita qualquer, um burocrata qualquer que veio para o Brasil, não. É a cara, né? O cara e a cara do Putin aqui no Brasil. Tanto que diversas honrarias ali foram dispensadas, né, ao Lavrov. Primeiro, ele está nesse momento no Instituto Rio Branco, que forma os nossos diplomatas, concedendo uma aula magna, né, uma aula fechada para a imprensa, obviamente, mas é uma tentativa do governo brasileiro de mostrar prestígio, né, a Sergei Lavrov. E depois, um ministro, né, das Relações Exteriores vai se encontrar diretamente com o presidente da República na casa dele, né, no Palácio da Alvorada. Ou seja, é mais uma tentativa de mostrar a Putin e ao mundo inteiro que o Brasil realmente está tratando essa situação com cuidado. E cuidado, nesse caso, significa, nas palavras do presidente da República, tem amigos, né, que não estejam tão diretamente envolvidos na guerra para tentar mediar ali uma saída pacífica entre Rússia e Ucrânia, né? O próprio Mauro Vieira, né, o nosso chanceler, falou isso. Esse tema será tratado na conversa entre Lula e Lavrov logo mais a partir das 5 horas da tarde. E, né, Lavrov, que tem adotado um discurso muito belicoso, aqui no Brasil, ao lado do ministro Mauro Vieira, ele teve ali um discurso mais pró-paz, né? Ele falou realmente que é necessário que as pessoas tentem ali, né, uma solução negociada, tal. Qual? Não sabemos. Né, essa solução ela ainda não está na mesa. O Brasil ainda quer, né, ao lado da China, ao lado da Índia, que são países que orbitam ali em torno da Rússia, né, com uma influência um pouco maior, tentar a constituição desse grupo de países amigos, né? Mas o fato, né, que como qualquer coisa na política externa é um castelo de cartas. Você mexe ali um pouquinho, né, acaba conseguindo formar ali, né, um castelo maior de um lado, mas acaba derrubando a outra parte. E pegou muito mal a declaração do presidente Lula em Abu Dhabi, na saída aqui para Brasília, igualando, né, como bem frisou a Adriana, né, a posição da Rússia e da Ucrânia nessa guerra, né? Inclusive, relatos chegaram ao Itamaraty de maneira pelos bastidores, né, que o governo norte-americano não gostou dessa declaração. Porque, afinal de contas, né, essa é a avaliação dos americanos. Olha, a Rússia ela pode sair da Ucrânia e acaba a guerra. Se a Ucrânia não defender o próprio território, acaba a Ucrânia. Então, quer dizer, não há uma saída para a Ucrânia em relação a isso, que foi um país que foi invadido, né? Não foi a Ucrânia que buscou a guerra, foi uma invasão russa. Então, né, houve realmente um mal-estar por parte
do governo norte-americano em relação às declarações do presidente Lula, e agora Lula, no mês que vem, no Japão, na cúpula do G7, os 7 países mais ricos do mundo, vai ter a oportunidade, então, de conversar diretamente com o presidente Joe Biden para dizer exatamente o que o presidente Lula está pensando em relação a essa guerra aí que acaba impactando não só no Brasil, mas no mundo todo. E é simples da gente entender esse antagonismo, né? Esse sinal de alerta que foi aceso aí pela diplomacia americana e também dos países europeus em relação à posição brasileira, que ainda que seja uma posição louvável de estimular e defender a paz e criar esse grupo de países para tentar uma saída pacífica para o fim da guerra da Ucrânia, é fácil a gente entender quando a gente pensa que se Estados Unidos e países europeus estão há mais de um ano aplicando sanções econômicas duríssimas contra a Rússia para tentar forçar, isolar Putin, no sentido de que ele recue, quando o Brasil abre as portas para o cara e a cara de Putin e porta-voz dessa guerra, que é o Sergei Lavrov, e prioriza tratar de acordos comerciais, então você fica numa posição antagônica à posição de Estados Unidos e Europa. O Brasil prioriza nesse momento questões comerciais do nosso país, fala em paz, mas isso se torna um gesto claro de aproximação com a Rússia e com o parceiro da Rússia até agora, que é Xi Jinping da China. Sem dúvida, né? E lembrando que o Brasil tem realmente, né, uma posição, segundo alguns ministros com quem eu conversei, pragmática em relação a esse conflito, né? Por exemplo, a Rússia ela é um player muito grande aqui para as nossas contas. A intenção é chegar aos 10 bilhões de dólares, não estamos falando de pouca coisa, 10 bilhões de dólares, quase 50 bilhões de reais, em trocas comerciais com a Rússia. Isso em plena guerra, durante as sanções, né? Em meio a essas sanções tão duras que a ONU, Estados Unidos, enfim, tem aplicado ao governo do Kremlin. Também a Rússia é realmente líder mundial, por exemplo, na produção de fertilizante, do qual a gente depende, agora que a Ucrânia não está dando conta do recado, né? A Ucrânia também é um grande exportador de fertilizante, a Rússia tem um mercado muito importante e o Brasil pretende realmente reforçar esses laços aeroespacial, agronegócio, enfim. Então, né, o pessoal do Palácio do Planalto tem dito que o presidente Lula está tentando ali uma posição pragmática. Mas, né, eu lembro do futebol, né? Falta combinar com os russos. No caso, não são os russos, são os ucranianos, né? É isso. E para terminar, então, falando de futebol, já que eu não trouxe as mensagens dos ouvintes da última vez que você falou do Palmeiras, Caian, seu Palmeiras ganhou roubado mais uma vez. Gol do Endrick, literalmente impedido. Opinião do Rodrigo de Taubaté, mas foi o único que te provocou. Então eu mando um abraço pro Rodrigo. É isso. Aí, tamo junto. E diz o Fábio que não estava impedido. Não, um tiquinho Tava só, nada. mas não tava. Não, um tiquinho só não existe, Não, Fábio. ele não tava por um tiquinho só, foi quase. Deixa quieto. Detalhe. Obrigada, Valeu, Caian. Caian. Bom trabalho.